E aí, gente, eu sou o Lourenço de Martins e atualmente eu sou mestrando pela Unesp de Franca. Essa que também é responsável pelo grupo Intelectuais e Política nas Américas. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um dos artigos de uma revista que foi apresentada no IPACast anterior, a revista Perspectivas, publicada pela Unesp de Araraquara, com um dossiê sobre os Estados Unidos. Nesse último podcast, o professor Marcos Sorrilha detalha muito bem como foi organizado esse dossiê e divulga também o terceiro artigo, se eu não me engano, da lista, que é o Darwinismo Social nos Estados Unidos. O artigo que eu escolhi foi o primeiro, escrito por Flávio Contreira, chamado Terceiros Partidos Podem Ser Competitivos nas Eleições Presidenciais Estadunidenses? Bom, nesse artigo, o Flávio vai contar pra gente quais são as estratégias e os constrangimentos que podemos encontrar no sistema das instituições político-partidárias dos Estados Unidos, que dificultam e muito a presença de terceiros partidos e candidatos independentes, que não pertencem aos dois tradicionais, republicanos e democratas. O trabalho do autor foi dividido em algumas variáveis bem explícitas para responder essa questão que ele põe no título. Elas são o sistema eleitoral estadunidense, as regras para o ordenamento partidário das cédulas eleitorais, as regras para o financiamento de campanha e ele detalha em um momento o gerrymandering e duas práticas, essas que parecem ser mais recentes, o comportamento legislativo polarizado e a interação estratégica. O entendimento do artigo é muito complexo. Então, eu queria deixar aqui algumas recomendações para a gente conseguir se aproximar desse sistema americano, se é que é possível. As minhas dicas são o canal do professor Marcos Sorrilha e toda a cobertura que ele faz desse sistema, e um outro canal também muito famoso chamado Crash Course, em especial a playlist chamada Election Basics. Os dois são muito didáticos para explicitar a confusão que é esse sistema e para ajudar a entender. O do professor já é em português, então ajuda bastante. Todos os motivos encontrados no texto possuem suas exceções, até porque a própria Constituição americana delega as funções eleitorais para cada estado. Então, no final, o que a gente tem são alguns modelos diferentes, só que, por enquanto, a gente vai trabalhar com as regras. Eu quero acrescentar para o artigo e responder a questão do autor usando uma leitura que eu fiz de um autor chamado Elvin Lin. Ele afirma que a presença de terceiros partidos é muito difícil nos Estados Unidos porque a tradição política americana, desde a Constituição, é formada por uma eterna discussão entre dois amantes, que foi iniciada pelos federalistas e os antifederalistas e hoje termina com os republicanos e os democratas. Agora, entrando mesmo no texto e em respostas menos românticas para essa questão, Flávio fala que o sistema político partidário no federalismo americano, quando analisado pela lei de Duverger, diz que as eleições primárias distritais de turno único, conhecida pelos americanos pela sigla FPTP ou FPP, favorecem o bipartidarismo. Mas o que fala essa lei que o Flávio cita? Essa lei fala que em uma eleição de turno único, como é o caso das primárias lá nos Estados Unidos, a maioria das primárias, sempre, não uma regra, os votantes tendem a escolher uma opção mais segura de atender os seus interesses, que em geral tendem para a centralização e para os partidos tradicionais. Isso é, esse modelo de turno único não pretende dividir votos, por isso os votos geralmente vão para o Partido Republicano e Democrata e impedem a ascensão de terceiros. Outro motivo que favorece o bipartidarismo, pela mesma lógica, é o modelo de winner takes all. A gente já viu que todos os delegados de um estado vão votar para o candidato que ganhar a maioria dos votos. Ainda nesse modelo de votação distrital pura, a própria distribuição geográfica desses distritos colabora com a dispersão das minorias. Aqui, o autor começa a falar do conceito de gerrymandering, muito famoso nas eleições americanas. Mas o que significa esse conceito? Ele significa redesenhar os distritos de votação de maneira que alguns partidos consigam se favorecer.
A gente encontra muitos gráficos e desenhos que deixam a lógica muito clara. Por isso eu deixei as referências aqui. Em geral, como os dois partidos são dominantes, eles conseguem fazer esses reajustes, esses desenhos, para que eles mantenham o status quo das eleições. Aliás, os censos populacionais são feitos a cada 10 anos. Então, o partido que ganhar em ano de censo consegue moldar os distritos pelos próximos 10 anos para se favorecerem, de novo, dificultando a participação de terceiros. Flávio fala também sobre o ordenamento e montagem das cédulas e o financiamento das regras de campanha. Em geral, a disposição dos partidos nas cédulas e o financiamento de campanha dependem do resultado anterior da última eleição. De novo, os partidos tradicionais já saem em vantagem. Um caso curioso, nas eleições de 2000, o layout da cédula da Flórida foi montada de um jeito que causava confusão nos eleitores. O primeiro estava alinhado com a sua caixinha de votação, que se eu não me engano era o Bush. Já o segundo e o terceiro não estavam alinhados. Então, essa confusão causou, no caso da eleição da Flórida de 2000, o Al Gore perdeu muitos votos nesse estado, justamente por esse ordenamento mesmo das cédulas. O financiamento público das campanhas depende também dos resultados anteriores. Os partidos menores precisam receber no mínimo 5% dos votos totais. Então, a gente vê que desde o início do financiamento público, em 1974, apenas uma vez um terceiro partido atingiu esses 5%. E no caso dos financiamentos privados, o autor vê que os financiadores preferem colaborar com os partidos tradicionais justamente por eles terem maiores chances de seu candidato ganhar. No final, o que a gente tem é um financiamento quase que exclusivo dos republicanos e democratas, dificultando de novo a eleição de terceiros. E por último, recentemente temos a polarização entre os dois partidos tradicionais, do sexto e, quiçá, do sétimo sistema político partidário, como defende o professor Marcos Aurélio. Somado com todos os argumentos já apresentados, o diálogo que antes convergia para a moderação vem se restringindo cada vez mais entre os políticos republicanos e democratas em forma de polarização. E como conclui Flávio, uma mudança dessa organização a curto e médio prazo parece improvável, já que todas as esferas da federação têm-se a presença em peso dos partidos tradicionais e a preferência desses partidos por interagirem apenas entre si. Apesar de tudo, esses tópicos são muito mais complexos, sempre considerando que cada estado possui suas diferentes regras e cada eleição possui suas exceções. Eu sou Lorenzo e esse foi o artigo de Flávio Contreira, colaborando com a produção acadêmica e a divulgação do conhecimento através do IPAcast. Nós temos essa e outras conversas e diversos outros assuntos relacionados às Américas disponíveis em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, Facebook e Twitter, todas as segundas-feiras, para começar a sua semana. E por favor, não se esqueçam de nos seguir, de compartilhar, curtir e interagir para não perderem nenhum conteúdo nosso. Nós estamos aqui a favor da Universidade Pública, a Unesp, contribuindo com a divulgação científica gratuita e de qualidade.